Palavra que eu quero pregar para vocês e eu quero ministrar para vocês. E o tema da nossa mensagem é perseverança. Diga comigo, perseverança. Diga com mais força, perseverança. Como você começa não é tão importante como quando você termina ou como você termina. Quantos casamentos que nós fizemos que terminaram? Quantos casamentos que aconteceram que hoje já não existem mais? Quantas empresas que abrem e fecham? Quantas pessoas que então começam algo, mas elas param no meio do caminho, elas não dão continuidade, porque só falta isso para elas, falta perseverança. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que nós então queremos, naquilo que nós então recebemos a direção para viver e para ter. E o texto que eu quero usar para vocês aqui, antes de eu passar esse texto, antes de eu ler esse texto, eu vou passar um videozinho de 1 minuto para vocês, para que vocês possam então entender o que significa a perseverança. Porque a perseverança não significa você tropeçou, desistiu, parou. Não. Há ainda uma oportunidade. E talvez você está aqui nessa manhã e você deu alguma tropeçada, ou você deu alguma enroscada, e você está dizendo, pastor, será que ainda dá tempo? Veja esse vídeo, está ok aí? Coloca o vídeo para mim. 1 minuto esse vídeo. Veja essa corredora. Ela poderia ter parado. Ela poderia ter desistido. Ela caiu em uma corrida rasa de poucos metros. Dá uma olhada. Em uma volta. Olha o espírito de determinação que está dentro de uma pessoa. O que faz então ela fazer? A história de alguns de vocês, pode acender aqui. A história de alguns de vocês aconteceu como dessa mulher. Começaram a vida. Começaram o casamento, começaram a empresa, começaram o ministério, começaram então a vida, mas tropeçou em algum obstáculo, se embaralhou em algum momento e caiu. E quando você cai, você tem 2 opções: ficar prostrados, ficar então decepcionado com aquela ação que aconteceu, ou continuar, olhar para o alvo, para o objetivo, para a determinação, para aquilo que precisa acontecer e ir. Esse é o objetivo que nós então precisamos ter. Essa é a vida que nós precisamos viver. Esse é o caminho que nós então precisamos percorrer. Diga comigo, perseverança. Diga com mais força, perseverança. Você já deve ter se lembrado de alguma pessoa que parou no meio do caminho. Olha o texto que eu peguei para vocês, Gênesis 41, 38 ao 45. Diz assim o texto: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José.
e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs então um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no seu segundo carro, que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José Zafinate Paneá. Diga comigo, Zafinate Paneá. Isso, grave esse nome. E deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Um. E saiu José por toda a terra do Egito. Quando nós olhamos esse trecho da história de José, nós vemos o trecho então da história de um homem vencedor. De um homem então que alcançou o maior cargo que alguém poderia alcançar em uma nação. Ele estava então somente abaixo do rei. Ele era o governador. Ele falava e acontecia. As ordens dele eram então acatadas. Tudo isso então acontecia sobre a vida de José, nesse texto da qual nós lemos agora. Só que se eu voltar alguns capítulos antes, se eu ver então o capítulo 37, eu vou ver então José, um garoto, um jovem de 17 anos, que ele tinha uma visão, que ele tinha então um propósito, que ele tinha então um sonho, mas muitas pessoas ao longo do tempo tentaram então tirar esse propósito da vida dele. Vamos então acompanhar, volte um pouquinho essa história comigo lá em Gênesis 17. José então num grupo de irmãos, onde ele era o filho chegado do seu pai Jacó. Mas, mediante a essa situação da qual então estava, os seus irmãos começaram a se levantar contra ele, e começaram a armar contra José. Então veja, alguém que tinha um propósito, alguém que tinha uma visão, alguém que tinha um objetivo, mas os próprios de sua família tentaram parar. As pessoas mais perto dele tentaram então destruir ele. Esse foi o início da história de José. Os irmãos zombavam dele, os irmãos humilhavam ele. Era aquele, não dá bola para ele não, ele é o queridinho do pai. Não fique atrás dele não, ele é o puxa-saco do pai. Mais ou menos isso então acontecia. E ali então, num belo de um dia, eles armaram uma estratégia, jogaram então José dentro de uma cisterna, dentro de um poço, deixaram ele lá esperneando. Imagine aquele jovem sofrendo dentro daquele poço, e os irmãos caçoando de cima, e ele ali sendo humilhado. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e ele não parou diante disso, porque muitos parariam nessa acusação dos pais, ou melhor, dos irmãos. Muitos parariam, mas ele não parou. Quando os irmãos jogam ele então na cisterna, muitos falariam assim: não, eu não vou mais não, nem os meus irmãos estão acreditando em mim, nem os meus familiares estão acreditando em mim. Eu quero te dizer que não importa quem está acreditando em você, o que importa é que Deus acredita em você e confia em você. Ah, meu irmão e minha irmã, você precisa deixar de querer ter a aprovação de todo mundo, e a aprovação precisa vir do Senhor. E aquele homem então, ele não para. Jogaram ele então dentro da cisterna, mas ele não parou, ele ficou lá firme e forte no seu propósito. Aí os irmãos viram que ele não ia então parar, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo, porque escravo não tem então direito nenhum. Pegaram ele então e venderam como escravo. Jogaram ele então como escravo, venderam para o Egito como escravo. Preste atenção aqui em algo muito especial da parte de Deus. Quando Deus tem um plano na nossa vida, até aquilo que os inimigos conspiram, nos leva ao nosso destino.
Aquilo que o inimigo tem conspirado contra a tua vida vai te levar você para o destino da qual o Senhor, Ele tem preparado para você. José, ele chega então no Egito como escravo, marcado como escravo, e ele começa então, foi comprado por um homem, por um dos oficiais então dali daquela casa. Ele perseverando, ele começa a trabalhar, trabalha ali alguns meses e já começa a ganhar o coração do homem. Mas a mulher começa então ali a fletar contra ele, com ele, e criar então toda uma situação. Você sabe da história, não vou me atentar em cada um desses pontos, mas um belo de um dia ela arma contra ele de novo, e ele sai correndo, e conforme ele sai correndo, pegam ele, jogam ele de novo na prisão, novamente na prisão. Olha que situação que acontece com a vida desse homem chamado então José. Mas ele não para, na prisão ele continua da mesma maneira. Meu irmão e minha irmã, indiferente da forma que você esteja, onde você está, qual é a situação que você está vivendo, permaneça firme diante do Senhor, olhando para a promessa, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Vai acontecer, o milagre vai chegar, é só você continuar caminhando o caminho. Diga para o seu irmão, continue firme. Diga para o irmão que está do teu lado, se tiver alguém assim, meio assim, olha para o outro que é melhor, mas fale para alguém, fala assim, ó, continue firme. Diga assim, Deus vai cumprir os planos sobre a sua vida. Aleluia! Deus vai cumprir os planos. Eu vejo aqui pessoas que terão seus planos então cumpridos através de Deus. Aleluia! Mas ele pega então jogado lá naquela cela, no fundo daquela cela. E a Bíblia diz que ali ele continua a sua missão, até que Deus o honra. Você conhece a história, ele interpreta o sonho do faraó, chama ele então e coloca ele assentado na cadeira. E aqui então nós vamos extrair algumas pérolas desse texto, porque a vida de sucesso não está no final, está no processo que cada pessoa tem. Olhe para cá e preste atenção. Quando você olha para a história de alguém vencedor, quando você olha para a história de um casamento vencedor, quando você olha para a história de alguém que venceu então e completou então a faculdade, está então hoje exercendo o trabalho dos sonhos, quando você vê então para algum empresário de sucesso, algum empresário abençoado, algum ministério então abençoado, você não pode olhar para aquilo que está acontecendo e se comparar com ele ali, porque existe um processo da qual ele passou, existe um caminho que ele percorreu, e você e eu precisamos percorrer também esse caminho, e nesse caminho tem diversidades, tem desafios, mas nós precisamos perseverar. Eu não posso parar mediante então as dificuldades que existem então na minha vida, porque se eu for perguntar para alguém aqui que está casado aqui há algumas décadas, como nós, faremos 30 anos de casados, nós não paramos nos momentos de desafio, senão nós não estaríamos juntos hoje. Você, meu irmão e minha irmã, casadinho de novo aí, ó, não desista, não pare no momento das tribulações, nos momentos da dificuldade. Você precisa continuar firme no Senhor, em todos os sentidos, em todos os momentos. Então eu extrair aqui para vocês aqui algumas pérolas, lições que nós vamos aprender com a história de José. Primeiro, fidelidade a Deus mesmo em meio das adversidades. Repita comigo essa frase, vamos lá? 1, 2, 3. As adversidades só provam o nosso caráter. Os desafios que chegam na nossa vida só provam quem nós somos. Os não que recebemos, os dissabores que nós temos, as situações que então surgem na nossa vida só prova o nosso caráter. Aqui está a vida, você precisa ser fiel a Deus, porque o Senhor é bom, eu estando bem ou não. O Senhor é bom, eu estando são ou enfermo. O Senhor é bom em todas as situações da minha vida, eu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Alguns aqui hoje vão comer picanha. Tiago falou que vai para o shopping hoje. Pastor, eu vou para o shopping. Gente, desculpa aí. Quebrei então a surpresa com a Tamires aí. Alguns vão almoçar lá na Cochila dos Pampas. Vão, né? Ou vão comer então um rodízio em algum lugar.
vão então almoçar aquela comida saborosa com várias coisas, mas alguns vão comer um arrozinho com feijão, talvez um filezinho grelhado, ou talvez um ovinho frito. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele continua fiel, indiferente do que você vai comer, indiferente da casa que você mora, indiferente do trabalho que você vai amanhã, indiferente então do dinheiro que você tem então no bolso, ou na sua conta bancária, indiferente disso, Deus continua, e você precisa permanecer fiel. Fidelidade a Deus mesmo nas adversidades, nos momentos que a vida truncou, eu continuo então seguindo o caminho. Quem está comigo, diga amém. Segunda coisa que você precisa aprender, segunda pérola: confiança em Deus mesmo quando as palavras pareçam contrárias. Quem já recebeu alguma palavra contrária? Ih, não vai dar certo. Ih, não faz isso não. Ih, isso aqui. Ih, aquilo lá. Ó, lembra da história do sapinho surdo? Quem já ouviu a história do sapinho surdo? Quem não ouviu a história do sapinho surdo? Eu vou contar então. Vou contar de novo. Eu sempre gosto de contar a história do sapinho surdo, porque as pessoas, elas ficam atrás dos falatórios. Se você ficar dando ouvido para quem está falando alguma coisa, você está perdido. Você nunca vai ter a aprovação dos outros. E posso ser bem franco o que eu penso? Eu não me importo com o que os outros falam. Se eu me importasse, eu não estaria aqui. Se eu me importasse, eu não estaria aqui agora, falando para vocês. Porque o tanto de pessoas que tentaram me parar, o tanto de pessoas que tentaram então bloquearam então os meus sonhos, você não faz sentido, você não faz noção. O sapinho surdo, fala para o seu irmão a história do sapinho surdo. Uma corrida de sapo. Talvez fique melhor hoje. Devo ter contado já umas 100 vezes ou mais, né? Mas tudo bem, você que já aprendeu, aprenda de novo. Uma subida íngreme, uma montanha pesada, sapinho de um lado, sapinho do outro, e uma pista, e o sapinho pulando e lá em cima o pódio. Vários sapinhos começaram. Ao meio do caminho uns desistiram. Mais à frente outros pararam. Outros saíram da prova. Mas um chegou até o final. Era uma subida bem íngreme, e o sapinho sobe. Chega lá na frente, lá, alguém vai entrevistar ele. O sapo, repórter, vai entrevistar o sapinho. E ele começa: como que você conseguiu chegar até aqui? Todos os outros pararam. Alguns pararam em 10 metros, outros em 50 metros, e você subiu mais de 200 metros. E o sapinho: hã? E aí ele começa a perguntar mais, e aí o sapo percebe que ele era surdo. Só que os outros não eram surdos. E por eles não ser surdo, alguém falou assim: sapinho, está muito sol, está 40 graus, sapinho, você vai fritar. Para, sapinho. Ele falou: é verdade, né? Eu vou parar. Está muito calor, eu vou parar. E ele parou. Aí o outro mais para frente: sapinho, é muito perigoso, você vai rolar de lá de cima e você vai morrer. É verdade, eu vou parar, eu vou rolar de lá de cima e vou morrer. Então eu vou parar aqui enquanto eu tenho vida. Porque a plateia é assim. Você vai ter 1, 2 que te ajudam a você ir. O restante estão tudo desejando que você vai parar. E eles vão falar coisas para você parar. Tentaram parar José. Olha para o seu irmão e diga assim: se finja de surdo. Tem hora que você precisa se fingir de surdo. Você sabia que Davi, para ele se livrar da espada de um reino, ele se fingiu então de débil mental? A hora que chegaram então para pegar então Davi, ele fez toda a cena, parecendo que ele não estava entendendo nada, começou a babar. Tem hora que você precisa fazer isso. Algumas pessoas vão querer te parar. Sabe por quê? O que importa é o final.
Olha para o seu irmão e diga assim: o que importa é o final da sua vida. Diga assim: não deixe nada parar você. Não deixe as palavras pararem você. Aleluia. Ah, meu irmão e minha irmã, use as palavras como um vento contrário para te levar você para frente. O avião ele sobe assim, é com o vento contrário. Quanto mais falarem de você, quanto mais problema então criarem na sua direção, então você precisa subir mais, você precisa ter mais força para poder fazer. Terceiro, resiliência e determinação em suportar todas as dificuldades, todas as dificuldades. Sabe o que é resiliência? É você então, mesmo se alguém te apertar, tentar te parar, você vai conseguir voltar de novo. Existem algumas pessoas aqui que chegaram aqui todas quebradas, destruídas emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, mas o Senhor quer que você renove as suas forças e saia daqui abençoado e diferenciado. Sabe por quê? Porque é essa resiliência que você tem que ter. Você apanha, mas de repente você se levanta. Como aquele, eu sempre gosto de falar também do Rock Balboa. Você se lembra quem é da nossa época aí, de 40 e tantos aí, 30 e tantos aí, né? Alguns abaixou a mão porque eu falei 40 e tantos, vou baixar 30 e tantos aí para frente aí, né? Quem se lembra do Rock Balboa aí? Vamos lá, quem se lembra faz assim com a sua mão. E aí o Rock Balboa apanhava, e apanhava, estava derretendo, já estava com os olhão assim, já estava tudo machucado. Aí de repente tocava aquela musiquinha, e aí ele se levantava, ele ia lá, dava 2 socos e derrubava o cara. E é assim que vai acontecer na sua vida. Você vai se levantar e você vai dar 2 socos na cara do diabo hoje e você vai avançar. Sabe por quê? Porque você não pode parar, meu irmão. Você precisa ter determinação. Diga para o seu irmão: perseverança. A vida vai te bater, as coisas vão então tentar te acabar com você, mas você precisa ter resiliência. Você precisa ter, sabe, determinação. Não, é isso que eu vou fazer. Ó, eu estou correndo desde janeiro. Final de dezembro eu comecei então a andar. Fernando está aqui, a Dani ia junto conosco também. Fernando correu um tempinho junto comigo. Comecei a dar alguns trotes e tal. Eu falei, vou correr 5 km todo dia. De março para cá, todo dia, sem ser domingo, eu corro. Todo dia, 5 km. Mas posso falar uma coisa? Todo dia eu acordo, eu olho e falo assim, eu estou cansado. Irmãos, nosso corpo é terrível. Essa carne sua não presta. Vai querer dormir, vai querer descansar, vai querer, sabe? E aí você pega, eu olho e falo assim, não, eu vou correr de novo. E aí eu vou. Porque você precisa ter determinação. Se você não tiver determinação, você não vai com o casamento até o fim. Se você não tiver determinação, você não vai com a sua empresa até o fim. Porque a hora que chegar os primeiros problemas, você vai querer parar. A hora que chegar então os primeiros desafios da empresa, você vai querer, então você tem que seguir até o fim. Se você não tiver determinação, quando chegar uma semana de prova, eu não passei por isso, mas eu vejo a Débora lá, semana de prova, ela fica bitolada, estudando o tempo todo, porque ela precisa então fazer aquelas provas daquela semana. Só que se você... Tirou 10, olha lá. Então assim, você precisa o quê? Você precisa ter determinação, porque se na hora que você olhar e falar assim, eu não vou estudar não, esse negócio é muito difícil. Se alguém chegou, você pode chegar. Se alguém venceu, você pode vencer. Se alguém alcançou, você também pode alcançar. Você não é menos do que ninguém. Então você pode avançar. Quando você olha para um casamento de 60, 70 anos, o seu pode estar também lá. Quando você olha para uma empresa de sucesso, um profissional então abençoado, próspero, você também pode chegar. Quando você vê o ministério das pessoas, então você também pode chegar, porque Deus é o mesmo Deus que está com você, está com Ele, está com todas as pessoas. Então você só tem que ter perseverança, aleluia. Você precisa perseverar, você precisa ter resiliência. Ah, pastor, levei um golpe. Vira de novo, vamos para frente de novo, em nome de Jesus. Vamos romper. E determinação. Diga comigo, determinação. Quarto, você precisa ter perdão e amor. Apesar das injustiças então sofridas. José tinha tudo para
zombar com seus irmãos. José tinha todos os motivos para humilhar os irmãos dele. Todos os motivos. Você sabe da história? Os irmãos de José chegam perto dele, e quando chega perto dele, a Bíblia diz que ele teve amor, ele teve compaixão, ele teve então, liberou perdão por todas as situações sofridas que ele então passou. Preste atenção e olhe aqui para mim. Algumas pessoas que aqui estão, quando eu estava escrevendo esse ponto, Deus falava comigo que pessoas que aqui estão já sofreram muito. Pessoas massacraram, humilharam, fizeram situações com você. Mas um dia você vai estar no pódio. Um dia você vai estar muito bem diante delas. Só que não use elas como tapete. Perdoe eles. Libere o perdão e o amor pelas pessoas que te fizeram sofrer. Existem alguns filhos que não foram porque os pais não deixaram. Existem algumas pessoas então que não conseguiram romper porque os pais travaram. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe as pessoas que muitas vezes criou situação para te bloquear. Perdoe aquele encarregado, aquele chefe, aquela pessoa que te deu bote, aquele sócio que te ferrou. Perdoe então essas pessoas. Porque, irmãos, eu sou testemunha disso. O tempo e os frutos determina quem está certo. E os seus frutos vão ser tão grandes. A sua vida será tão abençoada e próspera que vai ser impossível as pessoas não acreditar que você estava certo. Aleluia. E é assim que vai acontecer. Mas quando você estiver, sabe, de uma forma diferenciada, não humilhe aqueles que te desprezaram. Ame eles, perdoe eles, porque essa é a ação de um cristão em Cristo Jesus. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansamos de o quê? De fazer, vamos lá? E não nos cansemos, pois no tempo próprio, se o quê? Não desanimarmos. Faça o bem. No tempo próprio você vai colher, mas você não pode desanimar. Você precisa perseverar até o fim. Pastor, estou orando por um ente querido meu, ele não se converte. Ore até o fim. Deus vai salvar essa pessoa, em nome de Jesus, aleluia. Ele vai salvar essa pessoa. Deus vai salvar essa pessoa. Pastor, eu estou buscando isso. Acredite, confie, não se canse, vá até o fim, porque Deus ele é contigo. Nós devemos confiar em Deus e manter a nossa fé nele, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Olhe para cá, eu quero encerrar e quero orar com vocês agora. Mas a palavra que eu quero te entregar agora é a seguinte: você se considera uma pessoa perseverante? Ou você se considera uma pessoa que começa e para? Eu vou postar depois, para alguns que não sabem, depois vocês olham lá na nossa rede social, eu vou postar o meu peso. Eu tinha 142 quilos. Acredito que eu devo estar abaixo de 100 agora. Esse ano inteirinho eu não decidi não me pesar. Mas já devo estar chegando já talvez, aí se já não baixou do 100. Menos 40 quilos. Uma pessoa bem fartinha, né? Saiu de mim, né? Me libertei. Ainda o Marcão falou assim que para nós juntar, quem eliminou alguns quilos aí também ao longo da sua vida aí? O Marcão falou assim para nós fazer uma campanha no final do ano para nós dar cesta básica pelo tanto de quilo que nós eliminamos, tá? Então vamos organizar isso aí. Mas voltando aqui, mas eu preciso ter determinação. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. A hora que a gente vê alguma coisa, ainda mais quem gosta de comer. Quem gosta de comer aqui? Irmãos, a hora que você vê, você fala, vou bagaçar. É assim ou não é? Você quer comer tudo. A gente quer comer 4, 5 pedaços de pizza. Tem dia que a gente erra e come. Mas a gente não para.
No outro dia a gente vai lá e vamos de novo, vamos continuar de novo, vamos para frente, não vamos parar. Sabe, irmãos, existem pessoas que não têm dinheiro porque não têm perseverança em guardar um pouquinho por mês. Existem pessoas que não conseguem ter relacionamento com Deus porque não conseguem orar um pouquinho por dia. Nós estamos quase concluindo a leitura da Bíblia esse ano. Quem acompanha eu no devocional, todos os dias nós lemos 3 capítulos da Bíblia. Estamos quase concluindo. Quantos cristãos que nunca leram a Bíblia no ano? Ou na vida? Nós estamos lendo. Pouquinho por dia. Perseverança. Diga comigo, perseverança. Queridos, a perseverança é a chave para você então virar o jogo que está acontecendo na tua vida. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero que você hoje saia com uma determinação. José recebeu um chamado de Deus, e o chamado que Deus havia para a vida de José era para governar uma nação forte, poderosa. Nada parou ele, os irmãos não pararam ele, Potifar não parou ele, a mulher de Potifar não parou ele, a cela então do Egito não parou ele. Ele foi até o fim. E sabe o que aconteceu? Ele alcançou a vitória. E é isso que vai acontecer com você. Você vai até o fim. A perseverança no Senhor. Pastor, tá bom, mas e aí? Você precisa perseverar na tua fé. Se coloque de pé um pouquinho. Irmãos, eu falo isso de uma forma muito tranquila para vocês. Espiritualmente, vai ter dia que você não vai querer vir à igreja. Vai ter dia que vai aparecer tantas outras coisas mais para você poder fazer. Vai ter dias que você vai olhar para a situação e vai dizer assim, eu não vou orar. Vai ter dia que você vai olhar e vai dizer assim, não, eu não vou ler a Bíblia. Mas é importante você olhar para o alvo, olhar para o autor e consumador da tua fé, o Senhor Jesus. Precisamos ser perseverantes em todos os aspectos, inclusive no espiritual. Como eu vi muitas pessoas lá no evangelismo, eles não perseveraram na fé. Um deles disse assim para mim, pastor, eu não sei o que acontece, porque eu começo a ir numa igreja e eu vou alguns meses e paro, e eu volto então às práticas. Falta perseverança. Perseverança no casamento, perseverança na fé, perseverança na família, perseverança nas finanças, perseverança em cada aspecto. Seja uma pessoa perseverante em todos os momentos, em todas as situações em sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Qual área você precisa mudar nisso hoje? Qual é a área que você precisa mudar nisso hoje? Nós vamos cantar esse louvor e eu vou orar por você.